Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar muito bem, com a graça de Deus, sua bondade. Nós estamos estudando uma série de assuntos no canal Teologia Contextualizada, tramitando em exposições bíblicas e teológicas. E nesse contexto que nós estamos estudando, esses diversos temas que são importantes e relevantes para que a gente possa estar preparados para encarar o cotidiano, encarar as realidades que estão ao nosso derredor, que são realidades difíceis, e também se preparar para a volta de Jesus, e ao mesmo tempo aquecer nossos corações em meio à fé, porque a fé é a esperança que nós temos na manifestação do Filho de Deus, que em breve voltará para buscar a sua igreja. E nesses períodos tensos que nós nos encontramos, é necessário que a gente possa observar o que está ao nosso derredor, mas também se preparar. E através da palavra de Deus, através de pontos preponderantes em que as escrituras sagradas colocam, a gente vai tendo uma fé mais robusta, mais madura, para caminhar dentro desse cotidiano, dessa selva de pedra, de tantas influências que você tem visto na cultura dos dias atuais, e que é importante a gente estar concentrados e enraizados na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente poder trabalhar o texto que a gente vai falar hoje sobre aspectos da teologia sistemática, faz muito tempo que a gente não aborda uma exposição bíblica com a ramificação teológica sistemática, mas antes disso, eu quero trazer um texto bíblico para você inicialmente. É muito difícil eu fazer isso, mas eu quero trazer esse texto aqui, que é importante dentro dessa abertura que eu estou trazendo para vocês, de nós fortalecermos a nossa fé. O texto bíblico lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6 e 7, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Esse texto aqui é um texto muito poderoso e, ao mesmo tempo, revitalizador. Se você, por algum motivo, anda fora dos caminhos de Cristo, ou anda desanimado, ou influenciado por algumas questões ideológicas e sociais dentro do contexto onde nós estamos inseridos, né, dentro dessa sociedade muito doida, o texto bíblico fala que nós recebemos a Cristo. E o fato de nós recebermos a Cristo Jesus, nós precisamos andar nele. E esse andar nele aqui, esse verbo andar aqui, ele está no imperativo, ou seja, a gente precisa caminhar nele. Se a gente não caminhar nele, a gente corre o risco de naufragar, porque são muitas as circunstâncias e adversidades que ocorrem socialmente. Você sabe disso. Por isso a gente precisa andar nele, colocar esse mandamento em operosidade diariamente. E o texto, ele não para por aí. Ele fala: nele radicados, edificados e confirmados na fé. Você tem três verbos preponderantes aqui que o apóstolo Paulo classifica
O primeiro dele é radicados. E o que quer dizer em Cristo radicados? É alguém que está enraizado, plantado, fixado com muita firmeza e estabelecido num fundamento, que é Cristo. Cristo é o fundamento. O segundo verbo é o verbo edificar, edificados. E a palavra edificados aqui, ela tem a ideia de alguém que está construindo algo sobre alguma coisa. E que coisa é essa? É Cristo. Então nós estamos construindo baseados na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, no caminhar de Cristo, no padrão que Cristo deixou para nós caminharmos. E por fim, ele fala aqui, confirmados na fé. Essa palavra confirmados na fé, no grego, traz a ideia de alguém que anda, que se estabelece naquilo que é sólido, confiável, que tem instrução de fé. Então, se nós não estivermos andando nele, que é o versículo 6, e conectados com esses três verbos, radicados, edificados e confirmados na fé, a possibilidade de ter desvios e frieza é muito alta. Então, por isso que a gente tem que se esforçar em cumprir esse mandamento, que é andar nele. E quando você anda nele, você encontra tudo aquilo que você necessita, que eu necessito e que todos aqueles que receberam a Cristo necessitam. Porque quando você recebeu a Cristo, você se uniu a Ele. Então, dentro dessa selva de pedra chamada mundo, onde nós estamos inseridos, o Senhor te desarraigou desse mundo perverso para poder andar nele. Nós somos peregrinos e estrangeiros caminhando dentro de uma cultura, mas a nossa pátria é a pátria celestial. Então, feito essas ponderações e considerações, espero que no seu cotidiano você possa caminhar seguro na palavra do Senhor. As adversidades, elas acontecem, elas estão aí, mas a gente tem que ter bom ânimo e andar naquele que é o nosso cabeça, o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Obviamente você vai encarar muitas realidades, como eu também encaro, sem problema algum. Mas se nós estivermos andando nele, seremos radicados, edificados e confirmados na fé, muito bem solidificados, amadurecendo e o principal, aguardando a bendita esperança que vai se manifestar, que é Cristo Jesus. Diante dessa palavra, nessa abertura, quero agradecer a você aí que tem compartilhado conosco aí no canal Teologia Contextualizada e que tem dado a honra de poder colocar coisas nos comentários, lá suas descrições, e na medida do possível a gente tem respondido de forma para vocês, tá certo? Vamos fazer com que esse canal possa ser conhecido e chegar a mais gente, tá certo? Sem mais delongas, e essa introdução ela é importante, a gente vai abordar um aspecto sobre a soteriologia. A ideia é, de fato, que a gente possa crescer na fé. E a soteriologia cristã, ela é algo preponderante que sustenta a vida de fé. Soteriologia, a gente vai explicar para você. E esse crescimento na fé, ele vai passar por algumas temáticas que são pilares da teologia cristã, das escrituras cristãs, né? E que desde a encarnação de Cristo, passando pela história do cristianismo, os pais da igreja e tantos homens de Deus e mulheres de Deus que contribuíram para o crescimento das igrejas cristãs e das pessoas que estão adentrando o caminho da fé, você tem essas temáticas importantes, que é arrependimento, conversão, regeneração,
justificação, santificação e glorificação. E muitos dentro do povo de Deus não têm noção do que são essas temáticas. Então a gente vai procurar compreender, à luz das Escrituras Sagradas, essas temáticas centrais que são importantes e que são manifestações do amor de Deus, da expressão do amor de Deus, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, da operosidade do Espírito Santo de Deus e da manifestação dessa graça bendita que foi manifestada para a humanidade. Então, esses temas importantes, eles têm sido negligenciados ao longo desse século, chamado século XXI, pós-modernidade, porque nós estamos vivendo uma era de muito humanismo, de mensagens voltadas mais para o homem, antropologicamente, do que sustentar a Cristo e as doutrinas de pilares de fé que vão solidificar a vida do homem em dias difíceis, porque esses dias do século XXI são dias difíceis, são dias de muita turbulência, são dias em que as pessoas se encontram, de fato, um vazio na alma, e até aquelas realmente que estão até dentro das igrejas cristãs, porque foi deixado de lado esses pilares de fé. E esses pilares de fé é que sustentam a vida do homem debaixo de turbilhões de problemas novos que surgem a cada dia, a cada tempo. Hoje você tem percebido coisas específicas acontecendo, então é necessário que a gente tenha compreensão sobre essa temática. Avançando um pouquinho com você aí dentro do que nós estamos falando, nós temos aí, de fato, né, esses pilares que são importantes dentro da soteriologia. E o que as Escrituras dizem e como entender e aplicar essas doutrinas bíblicas da soteriologia cristã para a vida cotidiana? O arrependimento, a conversão, a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação são temáticas importantes e que no texto sagrado você tem inúmeros versículos bíblicos dentro de contextos específicos que auxiliam e ajudam o desenvolvimento do homem e da mulher que estão em Cristo. Se a gente for fazer uma enquete ou perguntar para as pessoas o que elas entendem sobre arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação à luz da Bíblia, nós vamos ter um susto muito grande. Nós vamos ficar preocupados, porque esses temas pilares, eles solidificam, amadurecem e também apontam clarezas do que é a fé. Irmãos, queridos amigos que estão aí acompanhando o canal Teologia Contextualizada, que também faz parte aí desse cenário teológico em que eu quero divulgar boas exposições bíblicas, a gente está percebendo mensagens que são água com açúcar e que são mais autoajuda do que bases firmes, como a gente acabou de citar, Colossenses capítulo 2, entre os versículos 6 e 7. Se nós recebemos a Cristo, nós precisamos andar em Cristo. E Cristo, ele toca nesses assuntos que aborda sobre arrependimento, conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Cristo toca, Deus Pai toca, Ele soprou, Ele revelou a sua palavra para que a gente não seja enganado ou levados a qualquer vento de doutrina, ou seja, de ensinamento. Olha que interessante.
Eu não preparei, mas eu lembrei disso. Efésios, no capítulo de número 4, a partir do versículo 11 até o versículo de número 16, eu não vou me ater aqui às principais lideranças que existem, que Deus deu, que são líderes que receberam dons específicos para o aperfeiçoamento dos santos. Mas eu quero me ater ao versículo de número 14, para você ver a importância que tem as Escrituras Sagradas nos seus pilares básicos e fundamentais da fé. O versículo 14 diz assim, de Efésios capítulo 4: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então existem pessoas que de forma consciente têm práticas sujas, iníquas, e que vão conduzir pessoas que abriram seus corações, entregaram suas vidas de fato para Jesus Cristo e são sinceras, e esses homens induzem muita gente ao erro. E nós estamos cheios de pessoas hoje nos altares, nas igrejas, utilizando púlpitos como coachings, como nada contra quem tem esse ramo de atividade, mas púlpito é para se pregar a palavra de Deus. Púlpito é para trazer toda a doutrina que Deus revelou. Se ela doer, doeu. Se ela encorajou, encorajou. Se ela consolou, consolou. Se ela trouxe ânimo, ela trouxe ânimo. Se ela admoestou, ela admoestou. Se ela corrigiu, ela corrigiu. Por quê? Porque Deus está preocupado em solidificar a nossa fé e não massagear o nosso ego. E essas teologias novas que estão surgindo, elas são deslocadas das escrituras sagradas. São homens que têm artimanhas, que têm esse tipo de conduta e que conduzem muitas pessoas ao erro. Então você tem pessoas dentro das igrejas evangélicas, e eu não vou ser generalista, nem também ofensivo a você que tem acompanhado o canal, mas vai doer um pouquinho. Nós precisamos aprender sobre essas temáticas, porque elas vão mexer com as nossas estruturas. E de fato, tem coisas em nós, hábitos, costumes, práticas que nós carregamos e que nós não queremos mudança. E Deus, pela sua palavra, ele quer que isso mude na nossa vida, mas a gente precisa entender e aplicar essas doutrinas de salvação, porque soteriologia tem a ver com salvação. E como eu aplico o arrependimento para a minha vida diária? Como eu aplico a conversão para a minha vida diária? Como eu aplico a regeneração para a minha vida diária? Como eu aplico a justificação para a minha vida diária? Como eu aplico a santificação para a minha vida diária? Como é esse aspecto de glorificação para a minha vida? Então, muitos não estão entendendo e nem aplicando essas doutrinas básicas da vida de fé no seu cotidiano e estão só preocupadas com o dia a dia social. Queridos amigos, tem muitas coisas necessárias que a gente precisa parar para refletir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Às vezes nós estamos preocupados com aspectos terrenais. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Mas a gente precisa ter equilíbrio e buscar o reino de Deus e a sua justiça.
nós precisamos conhecer mais sobre a fé. Então eu quero explorar com você todo essa gama de assuntos importantes dentro da teologia que vai te ajudar nesse aspecto, tá certo? Soteriologia, o termo bíblico, vamos dizer, para você entender o que é essa palavra, soteriologia. Esse termo bíblico que permeia as escrituras, desde Mateus até Apocalipse, e que também permeia de Gênesis a Malaquias, tá certo? Com um outro papel, mas eu quero me ater no Novo Testamento com você. A soteriologia, o termo bíblico, vem do termo grego, tá? Sotéria, para salvação. Sotéria é uma palavra que quer dizer salvação. Então nós estamos falando de um estudo ou de um tratado que vai abordar acerca da salvação. A salvação não é um mero produto de uma igreja cristã. A salvação é a graça, a manifestação divina para a humanidade. Então eu preciso entender que a salvação é um presente que foi me dado por meio da graça. Graça no grego é charis. Charis é um presente. Então eu recebi da parte de Deus um presente sem ser merecedor disso. Eu estou sendo abençoado por Deus sem ter mérito. É Deus entrando na nossa miséria e nos presenteando, nos abençoando sem nós merecermos e nos dar tamanha salvação. Então, a salvação hoje, no entendimento de muitos, é como se fosse coisa qualquer. E eu quero desconfigurar esse pensamento com você, desconstruir esse pensamento. A salvação é obra e graça de Deus, é a expressão do amor de Deus para com a humanidade. Imagine Deus expressando o seu amor pela sua vida. Você que diz que Deus não te ama, que Deus não te atende, que Deus não olha para você, para com essa frescura, com esse mimizento, com esse pensamento maluco. A expressão do amor de Deus é tamanha que ele se manifestou. Então, a salvação, ela é uma pérola preciosa em que a gente tem que reter e não tratar essa graça, essa pérola que nós recebemos da parte do Criador, do Eterno, do Soberano, do Supremo, daquele que não poupou a vida do seu Filho e que enviou o Santo Espírito para nos conduzir a uma vida plena. E a salvação é um negócio muito profundo, mas muito profundo. Não é um produto mercadológico do ponto de vista espiritual. Esse trânsito religioso, essa maluquice que nós estamos vendo hoje, são pessoas barateando a graça. E eu quero desconstruir com você e mostrando para você que a salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus, sem nós merecermos absolutamente nada. E eu quero que isso mexa com o teu ego, que isso mexa com a tua estrutura, para você perceber, para eu perceber que só estamos de pé porque o Senhor expressou o seu amor, manifestando a sua graça para que a gente possa ser abençoados e viver plenamente na sua presença, na sua comunhão, desfrutando dessa graça bendita que ele revelou. E dentro desse aspecto da soteriologia, só é possível entender
se esse indivíduo, de fato, passou pela experiência da salvação. Essa frase que eu coloquei aí na tela, que você está percebendo, ela diz o seguinte: não seria possível a qualquer um de nós estudar teologia ou as escrituras sem passar pela experiência da salvação. Somente com a salvação inicia-se a revelação das doutrinas que regem a fé cristã. Se eu não passar pela experiência da salvação, de ter encontrado a Cristo, de ter entendido que eu necessito de um Salvador, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, se eu não tiver essa experiência, que nós chamamos de novo nascimento, que a gente vai explicar isso ao longo dos vídeos, a pessoa não consegue entender essa revelação. Eu sou de uma linha teológica pentecostal, estudei teologia e me especializei dentro de pós-graduação, dentro da teologia tradicional batista, e eu uno as duas coisas. A salvação é o poder de Deus. A salvação é a manifestação da graça de Deus. A manifestação é Deus se revelando ao homem para que ele possa profundamente se arrepender dos seus pecados e encontrar um Salvador, e a partir desse encontro com o Salvador, abandonar os pecados, sentir uma profunda tristeza sobre os atos cometidos pecaminosos ao longo da sua vida existencial, e a partir desse abandono do pecado, a pessoa agora aprender sobre os ensinos que regem a fé cristã. E ele vai passar por uma etapa tremenda, onde o Espírito Santo de Deus vai conduzi-lo. Então, não seria possível qualquer um de nós estudar as Escrituras sem passar pela experiência da salvação. A gente consegue entender plenamente o tamanho do amor de Deus, da encarnação de Cristo, da vinda do Espírito Santo e das doutrinas que regem a fé, é por meio dessa primeira experiência, que é a experiência de encontrar o Salvador, e a partir da entrega ao Salvador, você querer viver de outra forma. Não dá para viver uma vida cristã com as mesmas práticas da velha criatura, encharcados e inundados no pecado. Não tem como a pessoa conhecer os ensinos que regem a fé cristã se elas não abandonaram o pecado. Tá captando a ideia? Tá percebendo que a soteriologia, a doutrina da salvação, ela é muito forte, ela é muito poderosa, e talvez o que nós estamos chamando de cristianismo pós-moderno nos dias de hoje são pessoas que ainda não encontraram de fato a salvação plena, e por isso mantêm-se inundados, encharcados no pecado, e não conseguem viver plenamente a salvação, e por isso tem uma vida que não anda para frente. Ela precisa passar por essa experiência da salvação. É interessante que lá em João, eu me lembrei disso num discurso, numa narrativa em que Jesus fala com Nicodemos, numa frase assim tremenda. João capítulo 3, a partir do versículo 3, Jesus vai responder algo para Nicodemos, porque Nicodemos vê que Jesus é um grande rabi e que vem da parte de Deus e que faz muitos sinais, e para Nicodemos é inevitável que ele não seja, da parte de Deus. Só que Jesus vai responder para ele no capítulo 3 de João, versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que as pessoas não estão vivendo na plenitude do reino de Deus? Porque muitas
e eu não estou julgando, nem pré-julgando e nem tendo um pré-conceito, é porque precisam nascer de novo. E para nascer de novo, precisam se arrepender dos pecados. E se não houver pregação que fale sobre arrependimento dos pecados, e a pessoa enxergue através do convencimento e da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esse homem, esse indivíduo, essa mulher, essa sociedade, ela não passa a ter essa experiência de salvação e, portanto, ela não vai conhecer o reino de Deus, essa revelação. E essa revelação, ela vem, em primeiro passo, pelo fato do indivíduo se arrepender do seu pecado, abandonar o seu pecado e voltar-se a ter comunhão com Deus, abandonar o pecado, entender que necessita de um Salvador e que esse Salvador vai reger a vida dela a partir do momento em que ela passa a ser uma nova criatura, que tem a ver com novos passos, com novo jeito de viver. O texto bíblico fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus vai dizer, mais uma vez no versículo 5, como uma resposta à pergunta de Nicodemos, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Então, Nicodemos não está entendendo a revelação que Jesus está trazendo, porque ele ainda não passou por essa experiência da salvação. E Nicodemos é um mestre em Israel. E Jesus responde para ele no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires teu de dizer, importa nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha só. Então Jesus está falando de assuntos espirituais profundos e nesse primeiro momento o homem ele só vai entender as escrituras sagradas de forma no seu desenvolvimento de fé quando ele passa por essa experiência de salvação, que ele entende que precisa de um Salvador, que ele precisa se arrepender profundamente dos seus pecados e que aqueles pecados eles são ofensivos à santidade de Deus e que ele precisa abandonar, e a partir dessa consciência e dessa entrega, aonde o Espírito Santo de Deus toca no profundo da alma desse homem ou dessa mulher, essa pessoa entregando a sua vida, ela vai ter agora uma vida plena por meio da revelação das doutrinas que regem a fé cristã. E esse indivíduo vai demonstrando e apresentando na sua vida qualidades dignas do Evangelho de Cristo. Ele passa a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Então você talvez não está vendo alguns resultados na sua vida, ou você não está observando coisas acontecendo porque nós precisamos parar para avaliar essas doutrinas que regem a fé cristã, ou alguns já tiveram até a experiência da salvação, mas ficaram só nessa primeira fase, só na experiência da salvação, e não iniciaram a sua caminhada nessa revelação, e por isso não estão tendo uma vida transformada. Podem até ser que foram regeneradas, que entregaram suas vidas a Cristo, que reconheceram que precisavam de um Salvador, mas que não perceberam que precisavam dar passos a mais. E esses passos a mais é conhecer os ensinos que regem a fé cristã.
Quando você ou eu está bitolado só no que é pão, as coisas profundas que envolvem a soteriologia, que envolvem o crescimento, maturidade, solidificação na fé, ficam para trás. E a pessoa acaba não caminhando, não desenvolvendo, não crescendo, e o pior, podem, ao longo dessa caminhada, ter desdobramentos da velha criatura. E aí a coisa emperra. Então, nesse primeiro momento que nós estamos trabalhando essa questão da ideia da soteriologia, a pessoa precisa passar por essa experiência da salvação e ela precisa também iniciar-se na revelação das doutrinas, porque Deus ensina ao seu povo a sua palavra. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, um homem que passa pela experiência da salvação, ou uma mulher, ela consegue entender as doutrinas do Senhor. E as doutrinas do Senhor não são loucuras para quem é nova criatura, para quem está caminhando com o Senhor. O homem natural é o homem que não passou pela experiência da salvação. Então ele precisa, esse homem, essa mulher, precisam ter contato com a palavra de Deus, que vai levá-los ao arrependimento dos seus pecados e à necessidade do reconhecimento de um Salvador. E a partir daí, se esse homem natural ou essa mulher se arrependeram de seus pecados e crerem em Cristo Jesus, entregarem as suas vidas, elas vão passar por uma fase de novo nascimento, vão ter algo que vai ser produzido pelo Espírito nas suas vidas, e a palavra de Deus não vai ser loucura para elas, mas vai ser palavras de fé, palavras de esperança, e não palavras de autoajuda, mas palavras poderosas que vêm de Deus, que vão transformá-las a ponto delas entender e aí passar a praticar a palavra de Deus. Mas o homem natural, infelizmente, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele ainda não teve o contato com a revelação, não se aprofundou, não se arrependeu, não se entristeceu pelos seus pecados, não abandonou. Então, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ela passa pela pregação do arrependimento. E arrependimento é um tema que tem sido abolido das igrejas evangélicas do nosso país. Eu não vou ser generalista, mas é necessário que as mensagens também possam tratar a temática arrependimento, para que pessoas possam aí crerem em Cristo. Então, o homem natural, de fato, ele não consegue entender as coisas que são do reino de Deus. Se ele não nascer de novo, não adianta. Não vai conseguir entender, compreender essas verdades maravilhosas que Deus coloca. O pastor Walter Brunelli, da Igreja Assembleia de Deus Bereana, lá na Vila Mariana, ele é um teólogo muito conhecido, um homem de Deus que tem uma bagagem de desenvolvimento na fé muito interessante. Ele tem escrito um livro teológico muito bem fundamentado, que eu bebo dessa fonte. Ele é um mestre na palavra do Senhor. Ele diz o seguinte no seu livro Teologia Sistemática, dentro do aspecto da soteriologia, lá na página 240, para adentrar nos estudos teológicos e compreendê-los, portanto, é necessário ser salvo. O homem que é salvo, a mulher que é salvo, ela consegue entender as escrituras sagradas, porque ela passa a ter o Espírito de Deus sobre a vida dela, e o Espírito de Deus começa a iluminar, abrir o entendimento, a ponto desse indivíduo largar
as velhas práticas do passado, porque você vai crescendo na fé e aquilo vai mudando à medida em que você vai entendendo e compreendendo a revelação bíblica, vai abandonando aquilo que é do passado, como hábito ou costume ou comportamento, ou seja lá o que for, que é complicado diante dos olhos de Deus, e você passa a viver novos valores. E esses novos valores vão fazendo parte integral da sua vida social, diante de várias temáticas que a Bíblia Sagrada aponta. Então, é necessário ser salvo. Talvez a maior treta, o maior problema hoje é que nós não temos pessoas que estão sendo salvas, porque não há pregação que aponte para os ouvintes a necessidade do arrependimento. A palavra arrependimento não é apenas uma mudança de ideia. A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Mas é muito mais profundo. E essa pregação não é uma pregação martelo, condenatória, uma pregação ofensiva. Arrependimento faz parte das boas notícias de Cristo. São libertadoras, são de fato a expressão do amor de Deus manifestada à humanidade. Então a palavra arrependimento é bênção na vida quando ela é pregada de forma em que os ouvintes entendam e compreendam que necessitam de um Salvador, que precisam abandonar os seus pecados, e a partir do momento que elas entregam suas vidas a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aí, a partir daí, elas vão entender e compreender muito bem as Escrituras Sagradas e vai mudar muito a vida dela. A obra de salvação é uma obra de Deus exclusiva. Você está vendo aí em formato de um desenho, né? De uma ilustração que eu coloco aí para você. Essa mão para cima representando esse símbolo, o Pai. Esse cordeiro representando Cristo. E essa pomba representando o Espírito Santo de Deus. É uma obra exclusiva da Trindade, do Santo Trino Deus, e essa obra de Deus exclusiva passa por três pessoas que são abençoadoras. Nós estamos falando da Trindade. E aqui a gente pode falar um pouco mais de Trindade mais lá para frente, não tem problema. A gente adora um só Deus, que tem três pessoas: o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo de Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho, e o Filho não é o Espírito. Cada pessoa da Trindade, ela tem uma missão, um objetivo. O Pai enviou a Cristo. Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E o Pai ouviu a oração do Filho e enviou o Espírito Santo de Deus para acompanhar os filhos de Deus que se entregam ao Senhor. Então, dentro desse processo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santa Trindade, de um único Deus, exclusivamente, a obra de salvação vem por eles. E o interesse pelos assuntos de Deus são provenientes de pessoas que foram salvas. Então, tudo aquilo que envolve as Escrituras Sagradas nas diversificadas temáticas provenientes da revelação bíblica vão ser alcançados por todos aqueles que foram salvos. Então, o Pai enviou o Filho cumpriu a missão que o Pai determinou, e o Espírito
Espírito veio do Pai por intermédio do Filho, que está dando continuidade à obra de salvação aqui na Terra. A gente vai trabalhar ainda o assunto da Trindade, que é um assunto muito maravilhoso, glorioso e espetacular. Mas, a priori, a salvação é obra divina, é exclusiva dele. Não tem a mão dos homens nesse processo de salvação. A salvação é obra exclusiva de Deus. E isso, irmãos, tem que ficar muito claro para nós, porque Deus assim configurou, para que nenhum homem se glorie em si mesmo, dizendo, é por meu intermédio que os homens são salvos. Para que nenhuma denominação se glorie, é a minha denominação em que os homens são salvos. Não, a salvação é obra exclusiva de Deus, porque a glória tem que ser dada exclusivamente a Deus, a Santa Trindade. Louvado seja Deus por isso. Então, os que são salvos têm total interesse pelos assuntos de Deus. Quando os salvos não têm interesse pelos assuntos de Deus, nós temos alguns desvios. E esses desvios a gente pode falar mais para frente. Porque o verdadeiro salvo, ele tem profundo amor pela salvação. Ele tem profundo desejo de conhecer tudo que se relaciona com a graça manifestada de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais ainda dentro do que nós estamos trabalhando. A soteriologia, então, é Deus resgatando a humanidade da penalidade do poder do pecado. Ou seja, um resgate da destruição e os coloca em segurança. Então, quando nós estamos falando da salvação, nós estamos falando de Deus resgatando um homem de uma penalidade já decretada. Que penalidade é essa decretada? Nós vamos ver com mais profundidade à frente, mas já logo de início, do lago de fogo e enxofre. O homem sem Deus, sem a comunhão com o Senhor, ele está decretado debaixo de uma pena gravíssima em que nenhuma filosofia, sociologia, ideologia ou governo social, seja ele democrata, comunista ou sei lá o que for, terá poder de tirá-lo dessa penalidade. Só tem um único poder na Terra ou no universo de tirar o homem dessa penalidade do lago de fogo e enxofre, é Deus, através da expressão do seu amor para com o homem, na encarnação de Cristo, no cumprimento da missão de Cristo na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, a ponto de dar o seu corpo e o seu sangue para perdão dos pecados da humanidade e livrar o homem do poder do pecado que o escraviza. Então, a soteriologia é o resgate da destruição da humanidade, aonde Deus colocará o homem em segurança. O homem sem Deus está debaixo de destruição iminente, de uma penalidade já decretada, debaixo desse poder do pecado. E o único que pode tirar o homem desse estado é o Senhor. Não é à toa que João 3, versículo 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Então, se tem perecimento, tem uma decretação, tem uma penalidade. Se tem perecimento, é porque tem algo que está escravizando esse indivíduo. Então Deus enviou o seu Filho como expressão de amor, e na encarnação de Cristo, Cristo morre na cruz, dando o seu corpo e o seu sangue, sendo flagelado ali naquele madeiro sangrento, para libertar o homem do poder do pecado e do decreto dessa penalidade de perecimento, de destruição, do homem sair do lago de fogo e enxofre. Depois você pode ler Apocalipse capítulo 20, entre os versículos 11 a 15. A gente vai abordar sobre essas questões.
Então, a soteriologia, a salvação como a expressão do amor de Deus, como expressão maravilhosa, é Deus revelando a sua graça divina para que o homem possa ser resgatado dessa destruição e colocá-lo de forma segura na sua presença. Tá percebendo que salvação não é uma coisa banal? Eu acredito de todo o meu coração que muitos não entendem ainda a salvação. Não entenderam. O que é a salvação? E a salvação é algo muito poderoso. Diante desse quadro que nós estamos falando, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou quebrar esse início em 2 vídeos sobre a soteriologia. Eu quero dizer para você que estudar as Escrituras Sagradas, mergulhar nas Escrituras Sagradas, se dedicar às Escrituras Sagradas, compreender as Escrituras Sagradas, vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque faz diferença na vida de todos os salvos. A exposição das Escrituras e das ramificações teológicas por homens piedosos, por homens que têm uma missão, como é a minha missão, expor as Escrituras da forma que ela é, porque ela é libertadora e a graça de Deus chegou para nós, para que a gente possa desfrutar plenamente dessa salvação. Eu espero que nessa primeira parte, abordando sobre soteriologia, porque eu vou quebrar em 2 partes para não ficar longo o vídeo, mas que você possa desejar de todo o seu coração, você que foi salvo, que passou pela experiência da salvação, que você possa desejar de agora em diante a revelação da graça de Deus para o seu crescimento, para a sua maturidade, para a sua solidificação e principalmente para que teus caminhos, nossos caminhos, possam ser novos em hábitos, novos comportamentos, novas atitudes, novo tudo, porque o novo de tudo, o novo de Deus, vai ser frutífero, abençoador e glorioso na prática, na vida cotidiana. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus nos dê cada dia mais esse desejo de conhecer a sua palavra. Um grande abraço a todos, não deixa de curtir, compartilhar. A nossa meta é, nesse primeiro momento, chegar até 1.000 inscritos. É uma meta desafiante, pelo menos para mim, dentro desse contexto pós-moderno. Meu canal, o nosso canal, a Teologia Contextualizada, é um canal que visa a edificação do povo de Deus, que passa por exposições bíblicas e teológicas, e o sentido aqui é que mais pessoas possam ser abençoadas com esse conteúdo bíblico e que as pessoas cresçam na fé. Um grande abraço a todos, valeu, fui!